Gênesis 21, versículo 17 e até o versículo de número 21 também. Texto sagrado, a narrativa de um fato retroativo, a idade do texto é 3.500 anos. A história narrada no texto, 4.100 anos. Autoria mosaica, e foi dito através da tradição oral pelos antepassados e chegou até Moisés a narrativa da história da vida de Abraão. O texto diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água, e indo encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o menino que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? O Brasil, um país de cultura adversa, né? Não conheço, por onde passei, um país que gostasse mais de feriado do que o Brasil. O brasileiro ama feriado. É verdade que em Israel existem muitos feriados, mas os muitos feriados que existem em Israel estão profundamente vinculadas a datas religiosas. Os poucos feriados cívicos em Israel é a narrativa de Dia da Independência e por aí vai, porque estamos falando de um povo perseguido, né? E que ficou quase 2000 anos sem pátria. Mas voltando para o Brasil, aqui tem feriado de tudo, né? Para qualquer coisa aqui, feriado. E o brasileiro gosta demais. Todavia, existe uma data que deveria ser, na minha opinião, o maior feriado do Brasil. E não é. Essa data ela passa desapercebida do nosso calendário. Quem é da minha época vai se recordar bem, mas esse pessoal mais novo, mais recente, não sabe nem o que acontece nessa data. E eu me refiro ao dia 13 de maio. Muita gente não sabe o que aconteceu no dia 13 de maio. E eu vou lhe refrescar a memória, eu vou lhe dizer o que aconteceu. 13 de maio de 1888, a princesa herdeira do trono regente da segunda monarquia do Brasil, chamada de Isabel, assinou aquela que, na minha opinião, se não foi a maior, está entre as 5 maiores leis do país. Uma lei chamada de Áurea. Em 13 de maio de 1888, foi assinado pela princesa Isabel a Lei Áurea, pondo fim, extinguindo de uma vez por todas a prática da escravidão no Brasil. Essa data é lembrada como abolição dos escravos. E um povo que esquece, ou que perde, ou que não tem memória, ou que não lembra do seu passado, é um povo sem futuro. Infelizmente, a maioria dos brasileiros não sabe o significado da força dessa lei, colocando fim àquilo que, na minha opinião, foi a maior calamidade da história da humanidade de todos os tempos. Desembarcaram no Brasil durante todo o período da escravidão aproximadamente 5 milhões de escravos oriundos das costas africanas. E desembarcaram aqui
para trabalharem de escravos. Nos 3 ciclos que existiram no Brasil, o primeiro ciclo da cana, o segundo ciclo do ouro e finalmente o ciclo do café, fora construído impérios às custas da escravidão. Eu digo que a escravidão é ou foi um problema humanitário de calamidade, é um lapso moral vergonhoso, é indeferível, é inimaginável nos dias de hoje alguém dizer que possui um escravo. É escandaloso. Recentemente no estado do Rio Grande do Sul, em uma das vinícolas mais conhecidas, mais bem estruturadas do Brasil, você se lembra, poucos dias atrás, foi descoberto pessoas trabalhando serviço análogo à escravidão. Isso é crime inafiançável. A escravidão é inafiançável porque bolina a honra do ser humano, tira dele a dignidade daquilo que é o seu segundo maior patrimônio. Todo ser humano é possuidor de 3 grandes riquezas que são inegociáveis. A primeira é a própria vida, a segunda é a liberdade, a terceira é a paz. Qualquer coisa que roubar a sua paz, pode acreditar, é caro demais, né? E a liberdade é uma pena. Se alguém cometer um crime na nossa nação, ele é privado de liberdade e é uma pena duríssima. Em alguns países a pessoa paga com a própria vida, que é a taxa máxima para se pagar, porque é a maior riqueza do ser humano. Então, falar de escravidão hoje é algo que muitos de vocês nem imaginam a dureza do que foi esse período e a vergonha do que foi o período da escravidão. Todavia, o texto que nós acabamos de ler narra uma história que tem mais de 4.000 anos atrás. A Bíblia é um livro fantástico. Muita gente acha que a Bíblia é um livro que fala sobre Deus. E eu tenho que lhe dizer que, na minha opinião, a Bíblia não fala nada de Deus. Porque se a gente minimizar Deus a apenas este livro, nós estamos deixando Deus desse tamanho. Deus é inexprimível, insondável. Não existe condição humana para defini-lo. E existem outras Bíblias como essa, pelo qual nós não conhecemos, porque não temos capacidade intelectual. Mas existe outra Bíblia, eu nunca ouvi falar. Existe sim, os astros, as estrelas, a natureza, o cosmos, o mundo, é uma mensagem para a humanidade, é uma forma de alguém entender que existe um ser supremo, criador de todas as coisas, e que colocou todas as coisas no seu devido lugar para a glória do nome dele. Não é? Então, a Bíblia não fala, na verdade, quase nada de Deus. Então, a Bíblia fala de quem? Fala de pessoas que tiveram uma experiência com Deus. Porque a Bíblia é um livro direcionado para a gente. Então, por isso, Deus permitiu que as histórias de pessoas fossem contadas nesse maravilhoso livro pelo qual norteia a nossa vida. Não é? E aqui a Bíblia também tem uma outra característica importante. Ela fala pouco de muitos e fala muito de poucos. E uma das poucas pessoas que essa Bíblia fala, e uma das muitas pessoas que a Bíblia fala, é essa mulher que acabamos de falar e de ler um trecho da sua história, a única referência que tem dela, chamada Agar. É interessante que não é à toa que os textos aqui declarados têm um significado. Talvez você leia e não perceba, mas a Bíblia vai dizer 2 coisas importantes sobre Agar. A Bíblia vai dizer que Agar era de nacionalidade egípcia. E a Bíblia também vai dizer que Agar era escrava. Para você isso é normal, talvez porque você não entende o contexto. Mas aqueles que são historiadores e conhecedores de culturas daquela época vai questionar a Bíblia em dizer como pode uma mulher egípcia ser escrava. Era quase impossível, porque quando nós falamos de Egito de 4.000 anos atrás, nós estamos falando da vanguarda do mundo civilizado da época. Nós estamos falando da maior potência que o mundo conhecia. Nós estamos falando do país, da nação, da civilização mais rica conhecida do mundo. Ninguém tinha tanta cultura, ninguém tinha tanta organização como nação como o Egito. Estamos falando de algo muito maior do que a China é hoje, do que os Estados Unidos é hoje. O Egito dominava o mundo de forma soberana por milhares de anos.
E ter uma cidadania egípcia era fazer parte de um país rico e poderoso, era fazer parte de uma cultura riquíssima, como vocês devem muito bem imaginar. Ser egípcio há 4.000 anos atrás era ter uma capacidade social e intelectual muito maior do que qualquer nação na época. Ser egípcio há 4.000 anos atrás, na época desse texto, era ter a garantia de que nunca passaria fome, porque o Egito, ele era portentor da maior riqueza alimentícia do mundo civilizado de 4.000 anos atrás. E como pode uma mulher lograda neste país, com a condição de nacionalidade deste país, se tornar escrava? Para quem não sabe, é proibido um romano escravizar outro romano. Para quem não sabe, é proibido um egípcio escravizar outro egípcio. Para quem não sabe, a Torá proíbe um judeu escravizar outro judeu, eticamente, moralmente. Patrícios, irmãos de mesmo solo, nascidos no mesmo território, que têm a mesma fé, que possuem o mesmo Deus, é proibido escravizar e impor qualquer tipo de jugo sobre o seu irmão. Mas a Bíblia diz que Agar era escrava egípcia. Eu fiquei anos pensando sobre isso, até um dia que eu fui ao Museu do Louvre, e quando cheguei no Museu do Louvre, me deparei com a pedra aproximadamente da altura dessa caixa de som, uma pedra com leis mais antigas do que a lei de Moisés. A pedra Roseta está inserido o código de leis mais antigo da história da humanidade. O nome dele é Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é uma constituinte que regeu o mundo civilizado de mais de 5.000 anos atrás. E eu queria descobrir como pode uma mulher egípcia se tornar escrava, até o momento que eu descobri, conhecendo o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi fala sobre a lei da escravidão com 3 artigos únicos. Primeiro, se um homem possui uma dívida e morre, artigo 1º, todo o seu patrimônio deve ser vendido para pagar a dívida. Artigo 2º, se o homem tem uma dívida e morre e não tem patrimônio, então os seus filhos serão vendidos para o credor vendê-los como escravo e recuperar o dinheiro da dívida. Artigo 3º, Código dos Escravos, diz assim: se um homem tem uma dívida e morre, não tendo patrimônio para pagar, não tendo filhos para pagar, então a sua esposa deve ser escravizada e vendida para pagar a dívida do marido. O artigo 3º do Código de Hammurabi sobre a lei da escravidão me respondeu por que Agar era escrava. Agar era escrava porque era esposa de um marido sem filhos, sem patrimônio que devia, e ao morrer ela se tornou propriedade do credor e foi levada para ser vendida a qualquer um que a quisesse comprar no mercado de escravos do Egito Antigo. Agora, a Bíblia vai dizer que Abraão, já rico e poderoso, juntamente com a sua caravana, vai a passar pelo Egito. E ao passar pelo Egito, a sua digníssima esposa, Sara, deve sugerir a Abraão: vamos até o mercado de escravos, eu estou precisando de uma faxineira nova lá para casa. Abraão se direciona até o mercado de escravos, e quando chega lá, ela olha e vê Agar, egípcia. Olhe para mim, uma escrava egípcia custava 30 escravos normais. Era a mercadoria mais cara da prateleira. E Sara vira para Abraão e diz: meu esposo, eu quero aquela. Abraão deve dizer: mas aquela é a mais cara que tem. E ela disse: mas eu quero aquela. Ainda bem que isso foi só naquela época, né, irmãos? Hoje não tem mais isso. Hoje escolhe qualquer sapato, qualquer roupa, mas a mais cara não é? Eu quero aquela. Abraão vai e compra Agar. Qual o propósito de Sara querer uma escrava egípcia?
Olhe para mim. Agar de forma astuta, Sara de forma astuta compra Agar, olhe para mim, para absorver da escrava uma condição que ela não tinha. Ela queria o que Agar tinha de mais rico e precioso: o conhecimento. O conhecimento, senhora, é a única coisa capaz de diferenciar as pessoas. A diferença entre quem tem conhecimento e quem não tem é colossal e faz uma grande diferença. Ela disse: eu quero ser escrava, mas ela não vai lavar louça, ela não vai cuidar de cabra, de bode, não. Ela vai ficar comigo, ela vai ser minha serviçal pessoal. Ela vai conhecer a minha intimidade. E da mesma forma, Agar e Sara se difunde, se torna uma só pessoa. São amigas íntimas, conhecedoras de problemas, detalhes, lamúrias, de tudo, uma da outra. Com um detalhe: Sara é dona no papel de Agar. Quando o tempo passa e é consolidada essa aliança entre as duas, de confiança tão profunda, Sara vira para Agar e diz o seguinte: eu sou estéril, meu marido estéril, e tudo que nós precisamos é de um filho. E se eu não posso dar esse filho, e nós somos uma só, então você vai dar. Para quem não sabe, antes da Lei Áurea ser assinada, uma outra lei que antecedeu a Lei Áurea, chamada Lei do Ventre Livre, foi assinada. O que é a Lei do Ventre Livre? Dentro da lei da escravidão, uma escrava, quando dava luz para um bebê, a lei da escravidão dizia que o bebê não é da escrava, mas da dona da escrava. Quando a lei do ventre livre é assinada no Brasil, quer dizer que a escrava dando luz, ela é escrava, mas o filho é livre. A lei da propriedade era assim. Então Sara vira para Agar e diz: você vai gerar um filho, e esse filho não é teu, é meu. E assim acontece a história. Nasce um menino chamado em língua hebraica de Ismael. Duas palavras. Ismael é a mesma raiz da palavra Shmuel. Shmuel é a mesma palavra. As duas, ambas querem dizer Deus ouve. Por que o nome do menino é Deus ouve? Porque Deus ouviu as duas conversando na intimidade, tramando para que ela ficasse grávida de Abraão. O menino nasce. Período do desmame, 4 anos. Quando o menino tem 4 anos e desmama, agora Agar vai ser surpreendida por Sara. Quem quer que eu pare, diga amém. Amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Olha aqui para mim, eu estou brincando, viu? Brincadeira minha, é bobeira. Olha aqui para mim, aqui. Aqui. Isso é para saber se você está me ouvindo. Quando o menino completa 4 anos, eu vou começar a mensagem daqui a pouquinho. 4 anos. Sara vira para Agar e diz o seguinte: Agar, a partir de agora você está saindo da tenda principal. Vem aqui. Está vendo aquele quartinho lá no fundo do terreno? A partir de agora você vai morar lá. Vai ser levado para você comida e água lá. Está proibida de sair de lá. Por um único motivo: para que não crie vínculo emocional entre você e o meu filho. Para que o menino não saiba que você é a mãe genética dele, biológica dele. Para que o menino aprenda que eu sou a mãe dele. E assim Agar perde o contato com seu filho e é exilada.
Recapitulando, perdeu o marido, perdeu a liberdade, perdeu a propriedade da sua terra, da sua nação, sua cultura, é levada para uma terra estranha como escrava, gerou um filho, perdeu o filho e agora é exilada. O menino cresce, vai crescendo, vai crescendo. Quando ele completa 13 para 14 anos, 10 anos depois, Deus desce na terra e diz para Abraão o seguinte, através de um anjo: daqui a um ano volto e Sara vai estar grávida de um filho teu. Observe, Abraão tem 99 anos de idade e Sara tem 96 anos de idade. Eu não sei qual foi o milagre maior, se foi Abraão funcionar ou Sara embuchar. Mas uma coisa eu sei, Deus é tão grande que Ele fez as duas coisas, e ela ficou grávida de Isaque. Quando Ismael completa 14, Isaque nasce. Quem aqui, vou fazer uma pergunta para entender o que eu vou dizer. Quem aqui tem irmãos mais novos? Levante a mão. Levanta, Moisés. Aí. Isso, levanta. Quem aqui tem irmãos mais novos? Levante a mão bem alto. Olha aí, o povo gosta de procriar. Olhe para mim, preste atenção agora. Ouça. Eu sou o terceiro de 5 irmãos. Eu nasci em 29 de janeiro de 73. Quando eu nasci, todos os holofotes da casa eram para mim. Ai, irmão, eu não colocava o pé no chão, era no colo todo dia. Era eu para cá, era eu para lá. Pensa, reinei soberano. Reinei soberano. Até, meu reinado foi curto, até fevereiro de 75. Porque quando chegou fevereiro de 75, nasceu minha irmã Gislene. Imagina, senhores, branquinha, loirinha, dos olhos azuis. O que aconteceu? Os holofotes mudaram. Perdi o meu trono, fui jogado para o canto. Podia fazer o que quisesse, ninguém mais me pegava no colo, ninguém mais brincava comigo. Fui destituído pela caçula Gislene. Que trauma profundo. A dor de cotovelo na Bíblia é chamada de caçoava. Porque quando Isaque nasce, destrona Ismael, a Bíblia diz que Ismael começou a caçoar de Isaque. Dor de cotovelo, é assim que a gente chama aqui. Aquilo incomodou tanto Ismael que ele perdeu a estribeira, começou a implicar com o irmão, começou a caçoar do irmão. Isso incomodou Sara. Observe que essa palavra caçoar tem um poder de mudança na história, porque esse incômodo entre o menino de 14, Ismael, e Sara, mãe de Isaque, recém-nascido, é tão grande que Sara vira para Abraão e disse: não quero mais esse menino aqui em casa, mande ele embora. E Abraão fica em pânico. Texto sagrado que Abraão fica sem saber o que fazer. E quando você estiver encurralado, sem saber o que fazer, faça o que Abraão fez. Foi dormir. É igual Jacó. Jacó aprendeu que foi com Isaque que falou para ele. Abraão não sabe o que fazer, porque ele está prensado, manda embora, não quero mais saber. Então Abraão vai dormir. Quando ele dorme, Deus aparece no sonho para ele e diz: não ache ruim a proposta da sua mulher. Eu que estou nesse negócio. Forte, né? Quando você acordar, dispensa o moço e a mãe.
eu vou abençoar ele, mas de Isaque será chamada a tua descendência. Abraão acordou, pela manhã virou para Sara e disse o seguinte: vamos liberar o menino, mas lembre-se, para liberar o menino, você vai ter que dar alforria para a mãe. A mãe está lá presa no mundo dela, acorrentada em seu quartinho, igual algumas pessoas que me ouvem aqui nessa noite. A sua realidade é tão pequena que você é aprisionado a ela e ela te sufoca. Pessoas que entraram por essas portas hoje na expectativa de terem uma vida eternamente de sofrimento. Pessoas que me ouvem agora, que acham tudo sempre deu errado e nunca vai dar certo. Mas ainda você vivendo neste mundinho que você vive, nesse quartinho que você se tranca, do lado de fora existe uma conspiração divina ao seu favor. Eu vou dizer algo porque eu estou sendo impelido pelo Espírito de Deus, para dizer a alguém aqui, que um documento muito importante, que você espera há anos, por tão pouco tempo, e quando você menos esperar, vai ser batido na sua porta, e vai ser entregue na sua mão. Onde estão as pessoas que recebem o que eu estou dizendo? Porque essa é a expectativa da escrava egípcia Agar, morrer ali, não ser nunca mais nada. Mas naquela fatídica manhã, Abraão pega um menino chamado Ismael, coloca nele um alforje com pão, um alforje com água, coloca enrolado na mão dele a liberdade dele e da mãe, a carta de alforria. Chama o rapaz e diz: está vendo aquela casinha no fundo que você foi proibido de chegar ao menos perto? Vai lá. Vai lá, bate na porta, e quando sair aquela mulher, ela é sua verdadeira mãe, entrega a carta de alforria na mão dela. Esse foi o bater de porta mais tenebroso da história de Agar. Talvez pensou que estava sendo acometida de morte, mas não, havia chegado o momento da mudança e da virada na vida dela. Num bater de porta, tudo pode mudar. Só aquela senhora ali recebeu, né? E tem mais o Daniel aqui, e ali tem mais o outro. Então, num bater de porta, tudo pode mudar. Aquilo bateu dentro da escrava. Ela poderia dizer: eu não vou abrir essa porta. Mas eu vou lhe dizer algo. Para você ser abençoado, você depende da obediência. Porque ela bateu na porta e ela obedeceu. E ainda esperando algo ruim, sem saber que era algo bom, ela obedeceu. E a obediência é o único caminho para que a carta de alforria chegue na sua mão. E quando ela chega ali, o menino entrega na mão a alforria, ou seja, naquele momento ela recupera o filho e a liberdade. Veja o que Deus deixou acumular na vida dela negativo, para desfazer em um único segundo. Alguém prega isso para mim, eu quero receber isso. Prega para mim isso aí, Yosef, por favor, que eu preciso dessa mensagem. Ela abraça e diz: meu filho, vamos voltar para casa. Sabe onde eles estavam? Aqui, rapazinho, ei rapazinho, conversando, você, presta atenção aqui, moço. Eles estavam nos carvalhares de Manre. E do lugar onde eles estavam, até o Egito, onde ela tinha que voltar, são 40 dias e 40 noites de caminhada. O Egito está no sul de Israel. Então, ela olha para o menino e diz: esperar o quê? Estamos livres. Vamos embora, vamos embora. O que ela não sabia é que entre os carvalhares de Manre e o Egito existe um deserto, chamado em língua hebraica de Beersheba. Em português, Berseba. Berseba é um dos territórios mais áridos do planeta.
O que é um território árido? Eu lhe explico, não tem umidade no ar. Se você sentir calor agora, aqui em Búzios, você chega em casa, arranca a roupa, bota esse barrigão para fora e fica lá pelado, só de cueca no calor. E não vai acontecer nada com você. Por quê? Porque está quente em Búzios, mas tem umidade no ar. Se você chegar em Berseba, que faz 50 graus na sombra, e tirar roupa e dizer, estou com calor, com 26 minutos você entra em coma. Por que eu entro em coma? Porque não tem umidade no ar, e o seu suor vai evaporar. Se não houver reposição de água, você vai desidratar, vai perder a consciência e vai entrar em coma. 26 minutos. Se você olhar os tuaregues que moram no deserto, estão totalmente cobertos, só com o olho para fora, você diz, nossa, num calor desse, esse homem vestido, claro, ele está com aquela roupa para não perder a umidade do corpo. Só que Agar e Ismael não sabem disso. Eles querem ir embora para casa. Quando eles colocam o pé no deserto de Berseba, o menino sente sede. Mãe, estou com sede. A mãe fala, a água está aí, bebe. O menino, pum, bicada de água. Anda mais um pouco. Mãe, eu estou com sede. A água está aí, bebe. E bebe, estou com sede. E bebe, estou com sede. E bebe, estou com sede. E acabou a água. Mãe, eu estou com sede, mas acabou a água. A partir daqui, em 26 minutos, Ismael vai entrar em coma. Ele vai ficando tonto, começando a sua cabeça a embaralhar, ele vai perdendo os sentidos. E quando ele já não aguenta mais andar, a areia causticante a metade da canela, a mãe olha e vê no meio do deserto um pé de zimbro. Zimbro é uma árvore espinhosa, cheia de espinho, baixinha, que dá uma sombra bem pequena. O texto sagrado vai dizer que Agar arrasta o menino pelas areias causticantes do deserto e o deita já em coma debaixo do pé de zimbro. Estou emocionado e sentindo a presença de Deus. O texto vai dizer que a distância de um tiro de flecha, ela sai de perto para não ver o filho morrer. E quando ela chega a uma distância de um tiro de flecha, ela começa a chorar. Ela olha e a única coisa que ela escuta é o gemido do filho, é o choro do filho. E aqui na pedreira que existe até hoje, onde ela se debruçou, ela sentiu algo tocar nela. A mesma coisa que vai tocar em algumas pessoas, algumas, não são todas aqui nessa noite. Quando ela se volta para ver, é um emissário dos céus, um anjo, um malach, um mensageiro, que disse para aquela mãe em desespero, como está falando com algumas mães em desespero aqui também nessa noite. O anjo diz, por que você está atribulada? Eu vim porque, olha o nome dele, porque Deus ouviu o choro do menino. Não temas. O texto vai dizer que o anjo abriu os olhos dela, ela viu um poço. Sabe o que os nossos sábios cabalistas dizem? Que o anjo caminhou a um único passo da distância onde ela estava até onde estava o menino. Um tiro de flecha, dezenas de metros, em um único passo ele chegou do lado do menino. Ele trazia consigo um bastão, um cajado. E os nossos sábios dizem que no meio da areia, Daniel e Moisés, o anjo encrava o cajado fininho. Na hora que ele puxa da areia, brota um risco de água daquela areia. Aí o anjo vira para a mãe Agar e disse, dá de beber dessa água para o moço. Ai, você não me entende, né? Existe um lençol freático debaixo de você. Existe uma água preparada e guardada para você. Se tem uma árvore no deserto,
é sinal de que ali tem água. E o anjo do zimbro colocou com a ferramenta do céu e buscou o tesouro oculto que estava debaixo dele. Tem um tesouro oculto debaixo de você, e você só vai alcançar se você receber a ferramenta que Deus quer te dar aqui nessa noite. Quando ele colocou e puxou no singular, dá de beber, uma única vez ele bebeu aquela água e ressuscitou. Na força daquela água, eles andaram 40 dias e 40 noites. E chegaram no Egito. Virou flecheiro. Por que a mãe falou que ele ia ser flecheiro? Porque era a distância do milagre, era a distância de um tiro de flecha. Casou com uma mulher egípcia, redobre sua atenção. Para quem não sabe, Ismael é pai do povo árabe. Todos os árabes do planeta são filhos de Ismael. Por que Deus fez tudo isso na vida de Agar? Para enriquecê-la. Porque no Egito ela não tinha filho. No Egito ela adorava a muitos deuses. Mas quando ela foi para a terra prometida, Deus deu a ela o que ela não tinha: um filho, uma liberdade e um único Deus. Porque Abraão ensinou a ela que só existe um Deus verdadeiro, invisível, mas real. Talvez o Egito pareça ser a melhor terra, mas as grandes vitórias e os grandes milagres estão na terra prometida. Acabou a mensagem? Não. 1250 anos depois. Quanto tempo? É pouco ou é muito tempo? É muito? Então tá bom. 1250 anos depois, Jezabel faz um juramento: vou matar Elias. 19 de 1 Reis. Elias pensa: se eu me esconder em qualquer caverna aqui, ela me acha. Só tem um lugar que Jezabel não vai me achar: se eu fugir para o Monte Sinai. Por que Elias pensa: se eu fugir para o Monte Sinai, Jezabel não me acha? É simples. Porque o Monte Sinai, lá no Egito, foi o lugar onde a palavra de Deus desceu nas mãos de Moisés. Olha a astúcia e a espiritualidade do profeta Elias. Ele diz: só existe um lugar seguro para mim, e este lugar é o lugar onde tem a palavra de Deus. Eu vou dizer de novo para você entender. Se você estiver aqui neste lugar, aqui na casa de Deus, é o lugar onde tem a palavra de Deus, pode acreditar, Jezabel nunca vai te alcançar se você estiver aqui. Só que o lugar onde Elias estava até o Monte Sinai são 40 dias e 40 noites de caminhada. O que Elias não sabia é que entre o lugar onde ele estava até a península do Sinai tinha um deserto chamado de Beersheba. Quando Elias entra para fugir de Jezabel no deserto do Beersheba, ele vai desidratando, porque não tem umidade no ar. Vai desidratando, desidratando. E agora o profeta Elias está tonto, achando que vai morrer e perdendo o sentido. Elias olha, enxerga um pé de zimbro no deserto. Deitou debaixo do pé de zimbro e disse para Deus: é melhor eu morrer aqui. O texto vai dizer que ele dormiu. O original vai dizer que ele morreu. Elias desfalece debaixo daquele zimbro no meio do deserto e ressuscita ao toque de um anjo. O anjo, com o mesmo cajado, toca nele. Quando ele acorda, o anjo diz: bebe dessa água e come desse pão.
porque com a força dessa água, você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Elias caminha 40 dias e 40 noites com a força daquela água. Você acha na sua cabeça que isso daqui é um templo? Não é. Você acha que isso aqui é uma igreja? Não é. Isso aqui é um pé de zimbro. Sabe por que você veio aqui? Porque aqui tem uma água que não tem mais nenhum outro lugar. Levanta as suas duas mãos para o céu para receber o que eu vou dizer. Hoje, nessa noite, Deus vai te dar uma água que vai fazer você caminhar 40 dias e 40 noites. 40 dias é o prazo que o Eterno te dá para atravessar esse deserto. E para você chegar onde você tem que chegar, abre a sua boca para glorificar a Deus e bebe um gole dessa água que só tem aqui neste lugar. Quantos podem glorificar o Senhor? João capítulo 4 vai dizer que Jesus está atravessando o deserto com os seus discípulos, e no meio do deserto Jesus virou para os discípulos e diz: vão comprar pão. Quem quer comer pão em deserto, irmão? Mas Jesus vira para os 12 e diz: vão comprar pão. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ia se encontrar com a mulher samaritana. E se aqueles 12 estivessem junto com ele, eles iam atrapalhar. Então, para não atrapalhar o plano e o propósito, Jesus mandou os 12 comprar pão. Essas pessoas que sumiram esses dias, desapareceram da sua vida, que você reclamou e diz: oh vida, oh céu. Não reclama não, porque foi Jesus que mandou elas ir comprar pão. Nesse momento, se elas estiverem perto de você, elas vão te atrapalhar. Então mandou comprar pão. Depois que tudo estiver resolvido, eles vão chegar com a sacola de pão, sem entender nada. Parecia que ele sabia a hora. A mulher chegou na beira do poço, ele disse: me dá dessa água. Ela toma um susto e diz: ah, você é judeu falando comigo? Samaritano, a gente não se fala? É como se Jesus fosse palmeirense e a samaritana fosse flamenguista. Estou brincando. Tem que cutucar, né, irmão? Senão não sou eu. Se fosse São Paulo, eu ia falar corintiano. Esse eu falo com a boca cheia. Me dá de beber dessa água. Ela diz: a resposta de Jesus é clara. Se você soubesse quem está te pedindo água, é você que pedia. Porque todo dia, há anos, você vem aqui buscar dessa água e ela não resolve. Porque você continua tendo sede. Mas se você beber da água que eu te der, você não vai mais precisar vir aqui. É uma golada só e já resolve tudo. Eu me lembrei de um texto, quando Jesus está prestes para morrer, uma mulher invade a sala, quebra um perfume e joga nos pés dela, né? Um discípulo virou e disse assim: que desperdício. Podia me dar esse perfume caro, eu ia vender e dar para os pobres. O autor do texto vai dizer assim: isso disse ele, não porque gostava dos pobres, mas porque era ladrão e roubava da bolsa. Então Yeshua vai dizer assim, olhe para mim, Yeshua vai dizer assim: deixa ela. Eu gosto disso, olha o que ele vai dizer: porque os pobres sempre terão, vocês terão com vocês, mas a mim nem sempre tereis. O que ele quis dizer com isso? Que sempre existe pobre do mundo? Não. Ele está falando da pobreza da nossa natureza.
da miséria existencial que é o ser humano. Você pode ter 50 milhões de reais na sua conta agora, mas você não aguenta ficar uma semana sem comer. Você não aguenta ficar uma semana sem beber água. E se ficar 3 dias sem tomar banho, fede. Se não escovar os dentes, é uma podridão, com 50 milhões na conta. Tem algo mais miserável nesse mundo do que ser humano, depender de pão para existir? Quando a gente come desesperado, os anjos ficam assustados, dizendo: o que está acontecendo com ele? Porque anjo não sabe o que é fome. Quando você está fazendo aquelas coisitas lá, o anjo fala: nossa, que briga, que confusão é essa? Meu Deus, será que eu vou acudir? Será que eu socorro? Não. Mas é porque anjo não faz essas coisitas. E quando você dorme, está aqui, daqui a pouco cai com a língua para fora, o anjo olha e diz: nossa, até agora há pouco estava aqui falando, morreu. Porque anjo não dorme. A miséria existencial é precisar dormir para existir, comer para existir, beber para ser gente. Quer ver uma pobreza? Chega lá a conta de luz na sua casa. A conta de luz chega, a senhora diz: é, Satanás está se levantando contra mim. Mas vou pisar na sua cabeça. Vai lá e paga. Pagou a conta, diz: aí, Satanás, está envergonhado. Viu? Semana que vem está lá ele de novo. Sabe o que aconteceu? Pobreza é precisar fazer tudo sempre. Jesus disse: essa água aí, você vai ter que vir buscar de novo amanhã, porque ela não preenche aquilo que só se preenche com a água que eu dou. O anjo do Zimbro está nessa casa, nesta noite, com uma disposição imensa de te levantar. Se você deitou debaixo desse zimbro, você deitou no lugar certo. Se você entrou por aquelas portas fraco, limitado, caído, graças a Deus que se arrastando você conseguiu chegar aqui. Porque hoje Deus tem uma providência para você. O anjo do zimbro está aqui nessa noite. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Respira fundo agora. E diga que você quer esse toque. Que você precisa dessa água. Que você não quer mais ter essa sede, essa necessidade, essa fraqueza. Que você precisa dessa esperança de novo. Que você chegou aqui hoje no seu limite. O anjo de Deus lhe disse: eu vim porque Deus ouviu o seu choro. Ouviu o choro do menino. O socorro que vem quando a gente está desfalecendo. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você precisando de dinheiro para pagar aquela conta, e você disse: não vai ter jeito, não vai dar certo. De repente alguém bate na sua porta, e o Senhor entrega a providência na sua mão. Olha para tudo que você já viveu, para tudo que você já passou, para estar até aqui hoje. Quantos momentos você, no meio do deserto, diz: eu não vou conseguir atravessar, não vai dar para mim. E o Senhor hoje te traz à memória aquilo que te dá esperança. Ele te diz: lembra de onde eu te tirei. Eu te escolhi dentre os teus irmãos na sua casa.
Olhe para os seus irmãos. Olhe para você. Eu ouvi o seu clamor quando você ainda nem me conhecia. Foi eu que te libertei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus. Lembra-te, guarda-te, pois atravessarás esse deserto, e ele não durará mais do que 40 dias. Daqui a 40 dias os seus pés atravessarão as fronteiras. Uma nova fase, um novo tempo. Só te levanta e bebe dessa água que eu te dou. Deixa fluir essa água na tua alma. Igual aquele amigo que estou olhando e vendo o quanto ele chora. Eu disse que o cajado desse anjo não vai tocar em qualquer um, mas naqueles que são tocados, será impossível conter as lágrimas. Porque essa mensagem é para você. Jezabel pode te ameaçar, mas foi eu que não deixei tocar em você. Descansa nesse pé de zimbro e bebe dessa água. Porque ao fraco tornarei forte, com a força que só eu darei. E ao acordar no amanhecer, da alvorada deste novo dia, serás mais forte do que quando deitardes. Preparas as sandálias, sacode essa poeira. Chegou a hora de dar volta por cima.